Então, como a gente disse, é o último capítulo, roteiro 4, do módulo 6 do livro 3. Então, a gente vai encerrando aqui o estudo dos ensinos e parábolas de Jesus, né? Então, ele aborda a questão da transfiguração de Jesus. E o objetivo é explicar esse fenômeno de transfiguração à luz da doutrina espírita, né? Analisando as implicações do fato. Então, o que é que acontece? Eu não sei se vocês estão lembrados dessa passagem, mas é aquela passagem que Jesus aparece e transfigura-se, e ao lado dele aparece Elias e Moisés. Obrigado, meu irmão. Obrigado. É o anjo da guarda. Valeu. Então, a gente falou demais hoje, né? Já pensou? Então, aparece Elias e Moisés. E Jesus transfigurado aqui no meio desse clarão aqui, dessa nuvem iluminada aí, né? Essa é a passagem, né? Então, o tema que a gente vai avaliar é que nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito, que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo. O corpo do vivo espiritual, ele se resplandece, né? Ele se ilumina, então ele transfigura-se. Você tem a impressão de que está enxergando outra coisa. Isso é a transfiguração de Jesus, né? E algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente dito, né? É como ele diz aqui, que às vezes o corpo está padecendo em algum lugar e o perispírito aparece em outro, né? Tem notícias que dão histórias que dizem, não, fulano estava desencarnando não sei aonde, mas o espírito dele foi dar notícia à mãe, foi acordar a família para dizer que estou desencarnando, alguma coisa. É o perispírito que vai, transfigura-se, né? É um duplo corpo, digamos assim, né? A transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. A aparência do corpo físico se modifica pela plasticidade do elemento que você tem, digamos assim, né? Então, por exemplo, Divaldo Franco, às vezes, quando incorpora Dr. Bezerra de Menezes, você tem a impressão de que está vendo um corpo diferente. Você vê uma pessoa curvada, um velho, as feições se transfiguram um pouco. É que o perispírito do Dr. Bezerra de Menezes imprime no corpo físico de Divaldo, mediunicamente, essa impressão. Mas isso pode ser também anímico. Não é uma faculdade apenas mediúnica, de uma fluência perispiritual de um espírito externo. Pode ser uma influência espiritual do seu próprio espírito, que você se transfigura. E você pode se tornar uma imagem, talvez, diferente da imagem que você tem hoje, tornando-se mais belo, mais radiante, ou não. Depende da transfiguração que você tem, né? Às vezes você vê uma pessoa... Fulano está transfigurado. Por que você diz que fulano está transfigurado? Porque você está vendo nele uma imagem que você não está acostumado com ele. E essa transfiguração, normalmente a gente coloca isso no sentido negativo, né? Você está vendo uma coisa mais pior, digamos assim. Mas pode ser uma coisa melhor. Fulano hoje está iluminado. Então, nessa hora que fulano hoje está iluminado, você vê o perispírito de fulano se expandir. E aí ele torna-se mais radiante, mais iluminado, o olhar mais brilhante, ele passa a ter menos influência na matéria e seu perispírito se expande. É natural uma coisa ou outra. São características do perispírito, né? É ele, né? Normalmente é ele. Agora ele tem a intuição de alguns espíritos, né? Ele está falando intuitivamente algum espírito, por exemplo, quando ele incorpora Bezerra de Menezes, é Bezerra de Menezes. Através de Divaldo. Bezerra de Menezes não tem mais corpo, está usando o corpo de Divaldo para transmitir seu pensamento. É ele mesmo. É o próprio, né? Agora, claro que ele é intuído, né? Alguém intui, alguém fala, aí
Pode ser, mas é ele tem preparo para aquilo ali, né? Simbora. Interpretação do texto evangélico. A passagem do texto evangélico é essa. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão. Tiago e João, irmãos, né? E os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles. E seu rosto resplandeceu como o sol. Jesus se iluminou, né? E suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe aparecem Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e lhe disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Esta é a passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, itens de 1 a 9. Eu não vou entrar no detalhe, no resto do texto que eu preparei aqui, não, porque já são a hora adiantada, a gente consumiu quase o tempo todo aí com a análise e o estudo do filme Os Mensageiros, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos brincar do jogo dos erros, né? Ou do jogo das verdades. Vamos ler um texto do Cristo, o Evangelho do Cristo, com a ótica espírita. O que é que vocês estão vendo aí de conceitos espíritas para a gente estudar e esclarecer? Né? Esse texto aqui está recheado de conceitos das leis de Deus revelados pela doutrina espírita. Este texto aqui, de 9 versículos, está cheio de fenômenos espiritualistas explicados pela doutrina espírita, que a partir do momento que a gente toma conhecimento deles, deixa de haver milagres, deixa de haver coisas sobrenaturais, porque tudo isso aqui está no contexto das leis naturais. Como a gente não sabe, a gente pode se assustar. Então, vamos trazer uma analogia. Eu não sou Jesus, sou Edmundo. Então, estou aqui falando com vocês, conversando com vocês. E do meu lado tem vocês 3, estão do meu lado. Vem cá. E a gente vai e sobe no monte, numa montanha, e está conversando. E, de repente, eu me transfiguro. O que é eu me transfigurar? Eu me torno iluminado. E vocês observam isso. E ao meu redor forma-se uma nuvem branca me cobrindo. Eu mergulhei numa névoa, digamos assim. E dentro dessa névoa surge 2 corpos, 2 almas que aparecem e vocês as veem. No caso, o que é que vocês iam entender disso? É um milagre. É algo sobrenatural. É uma visão. É uma aparição. Né? A gente já estudou isso na Gênese, no Livro dos Médiuns. Essas situações. O que é que isso explica? Primeiro, Jesus, a transfiguração do Cristo. Jesus é um espírito de uma condição elevada que o que ele pode fazer falta ainda à nossa imaginação capacidade de compreender. Então, até o que a gente conhece das leis da mediunidade, dos fenômenos da capacidade fluídica que pode acontecer, falta aos nossos olhos uma interpretação precisa do que pode ter acontecido. Por tamanha a dimensão do Cristo.
né? Então, primeiro aspecto, transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. O que é transfigurar, gente? É aquele rosto se iluminar, e dele sair uma luz radiante. Jesus poderia fazer isso. Por que ele poderia fazer isso? Porque ele tem um corpo espiritual. E seu corpo espiritual é tão iluminado, é tão translúcido, que ele fez essa luz brilhar. E ele fez com que as pessoas pudessem ver. Isso é uma transfiguração. Essa capacidade fluídica do perispírito do Cristo, dizer, eu vou mostrar a vocês como ele mostrou a Paulo, antes Saulo. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, Jesus apareceu para Saulo. E para Saulo ele apareceu e diga, eu vou mostrar a minha luz. E a luz que ele mostrou a Saulo foi tão grande, foi tão intensa, que aconteceu o que com Saulo? Cegou. Se você olhar para uma luz muito forte, você vai cegar. Foi o que Jesus fez. Tá bom, eu vou te mostrar meu perispírito aqui. Toma. Pronto. O pobre do Saulo, o olhinho dele, né? Porque a luz era muito forte. Então, numa transfiguração dessa, Jesus mostrou a Pedro, Tiago e João. Outro fenômeno, uma nuvem se tornaram brancas como a luz. Uma nuvem, uma fumaça branca aparece. Nas materializações de Peixotinho, aparece uma fumaça branca. O que é aquilo? O que é aquilo? É ectoplasma. É uma condição fluídica que forma uma nuvem. E daquele elemento materializado, daquele fluido animalizado, os espíritos pegam e criam corpos. Quais eram os espíritos que estavam presentes ali? Moisés e Elias pegaram essa condição fluídica, que ninguém sabe se foi apenas de Jesus ou se Pedro, Tiago e João eram também o quê? Médiuns. Pedro, Tiago e João também poderiam ser médiuns de efeito físico. Por isso que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, vamos ali comigo, que eu vou usar a tua capacidade. A gente estudou aqui a cura da filha de Jairo, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era aquele homem que trabalhava na sinagoga, e que ela estava doente, enferma, e Jesus a curou, lhe tirou da morte, digamos assim. Quem foi que Jesus chamou para o quarto? Com ele, Pedro, Tiago e João. Podem assistir shows, hein, que está lá. Pedro, Tiago e João entram no quarto da filha de Jairo. As carpideiras já estavam do lado de fora, chorando morto, porque era um costume comum naquela época chorar o morto. E eles entram, Pedro, Tiago e João, e Jesus disse, ei, minha filha, levanta aí. Fenômeno mediúnico de cura. Médiuns. Então ninguém sabe se era só Jesus que estava com seu fluido ou se eram os três. Pedro, Tiago e João estavam participando daquele fenômeno mediúnico e forneceram aquela nuvem ectoplasmática que fez aquele fenômeno e apareceram materializados Moisés e Elias. Outra informação que está implícita nisso aí, qual é? A morte não existe. Porque se Moisés e Elias, que já haviam morrido há não sei quantos séculos atrás, aparecem ao lado de Jesus, a morte existe? Não, a vida continua. Outra simbologia, aparecer Moisés. Muitas vezes as igrejas evangélicas hoje dizem que é pecado falar com os mortos, porque Moisés proibiu. Ele próprio aparece para derrogar a lei que ele havia criado. Então é uma outra simbologia nessa passagem. O próprio Moisés veio dos mortos, entre aspas, para falar que a morte não existe.
outra informação aqui presente, né? O que é que os apóstolos veem? A gente não sabe se os apóstolos narraram isso porque viram materializadamente os espíritos de Moisés e de Elias, ou se viram com a sua vidência mediúnica. Vocês entendem qual é a diferença de visão espiritual de aparição? Vocês entendem essa diferença? Uma coisa é a gente ver um espírito materializado. Outra coisa é um médium ver um espírito. Por exemplo, Cida é médium. Cida vê um espírito sentado aqui nessa cadeira. Só quem está vendo é Cida, porque ela está vendo com a visão de raio-x. Ela está vendo com a visão do homem de 6 milhões de dólares, né? Era do meu tempo, que fazia tudo. Né? Vocês são mais jovens, não sabem o que é isso, não. Então, ela está vendo com essa visão de raio-x. A visão que Aniceto deu a Vicente e André Luiz para ampliar o alcance fluídico do arranjo daquela visão. Então, o médium tem essa capacidade de enxergar em outra dimensão. Então, o médium enxergando na outra dimensão, vê o espírito. O espírito materializado é outra coisa. O que é o espírito materializado? É um médium de efeitos físicos fornecer um material para dar um banho num perispírito que está ali, que, como ele é magnético, ele atrai aquela matéria e dá forma, uma massa, aquela massa de modular, né, de que as crianças usam. Ele pega aquela massa e modula o seu perispírito. E na hora que ele modula, que ele absorve aquela energia que o médium está doando, o que é que acontece com aquele corpo espiritual fluídico? Ele se materializa. Na hora que ele se materializa, ele aparece para quem? Todo mundo. Porque ele torna-se tangível. Isso é uma materialização. Então, a gente não sabe se foi uma materialização de Moisés e de Elias ou se foi uma aparição para Pedro, João e Tiago. O que importa nisso tudo é que não existe o quê? Não existe morte. Seja aparição ou seja visão espiritual, não há morte, porque Elias e Moisés estão vivos, estão presentes ali. Ok, gente? E depois de tudo isso, o que é que os discípulos dizem a Jesus? Beleza, Jesus, aí está tu, Moisés e Elias. Vamos descer e criar aqui 3 tabernáculos, 3 tendas para vocês ficarem lá. O que é que Jesus disse a eles? Levantai-vos e não tenha medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. O que é que aconteceu? Cessado o fenômeno, os espíritos desapareceram, né? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, primeiro, ele está anunciando que vai ser crucificado. Segundo, ele está dizendo que vai ressuscitar. E terceiro, ele está dizendo, não converse essas coisas, não. Porque o povo não vai acreditar no que vocês estão vendo. Vão dizer que vocês beberam, que estão cheios de vinho, que estão doidos, que estão alucinados. Não fale nisso, não. Fique calado. Quando eu ressuscitar dos mortos e todo mundo verificar que a morte não existe, aí você pode dizer, realmente eu vi acontecer. Até lá, não diga nada, não. Então, isso aqui é o cuidado com a revelação. É o cuidado com a informação que a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente lida com muitos fenômenos mediúnicos. E a gente não pode estar saindo por aí malbaratando o fenômeno mediúnico.
dizendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Esse cuidado a gente tem que ter para não tornar a informação irrelevante, que as pessoas pensam que é brincadeira. Torna a coisa tão popular, tão sem sentido. Eu acabo de dizer, não, isso é filme, é história de quadrinho. Como a gente diz brincando, se a gente for contar o que acontece dentro de uma reunião mediúnica, ninguém vai acreditar. Vai achar que a gente é tudo um bando de doido que fica trancado 1h30, 2 horas numa sala, no escuro, conversando com as almas. Então, este cuidado que Jesus teve é o cuidado que nós temos, para a gente não estar tornando as coisas apenas para as pessoas que têm curiosidade, que têm interesse, que têm condições de começar a compreender. Mas, aos poucos, essa informação vai sendo massificada, como filmes dessa natureza que passam e começam a falar da vida no mundo espiritual com muita naturalidade. Então, isso é a divulgação dos fenômenos das leis naturais que a doutrina espírita explica com tanta propriedade. Esse é o fato. Os fenômenos das leis naturais, da existência do espírito, da comunicabilidade do espírito, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados e da existência de Deus, que são os 5 princípios da doutrina espírita, vão se tornando linguagem comum. E todo mundo vai falando a mesma coisa, porque isso se torna uma crença comum. E isso se torna natural. A gente não está discutindo mais no âmbito sectário da religião A, o anjo sectário da religião B, mas a gente está falando de um só rebanho, um só pastor e uma só crença, a crença nas leis de Deus. É isso que a gente está discutindo. Então, quando a gente tem conhecimento das leis de Deus, a gente lê um texto desse, do Evangelho, e tem um olhar completamente diferente de um fenômeno milagroso, de um fenômeno sobrenatural. Tudo passa a ocorrer graças à capacidade mediúnica, fluídica, dos fluidos dos personagens envolvidos, dentro do rol das leis naturais. Entenderam, gente? Então, resumindo a história da transfiguração de Jesus, é isso. A capacidade mediúnica, fluídica de um espírito como Jesus é capaz de fazer fenômenos dessa natureza e muito mais, que a gente não tem dimensão de que tipo de mediunidade ele carregava, de que tipo de manipulação das leis naturais ele podia realizar. A gente não tem dimensão, porque a gente está estudando apenas um pequeno capítulo de tudo isso, mas dentro do que a gente estuda, a gente já sabe que a manipulação fluídica do perispírito é capaz de fazer com que ele apareça radiante. A gente já sabe que a capacidade fluídica de doação de ectoplasma é capaz dele aparecer. Sim, ainda tem outro fenômeno aqui. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em que me compraz, escutai-o. Que fenômeno é esse? Voz direta. Fenômeno de voz direta. A gente está aqui, do nada sai uma voz. Este é meu filho amado. Voz direta. O que é isso? Fluidicamente, mediunicamente também, é plasmada uma garganta, uma voz que fala na dimensão natural que a gente está ouvindo. Nas reuniões de Peixotinho, era comum acontecer fenômenos de voz direta. Voz direta é o fenômeno de que você está numa sala fechada e do nada aparece uma voz mandando uma mensagem, uma frase de fortalecimento, de encantamento. Meus irmãos, perseverem, Deus é amor. Quem foi que disse isso? Aí o cabo fica procurando. Quem foi que disse isso? Foi uma voz direta. Foi um espírito que plasmou uma garganta e falou alguma coisa. No livro, se eu não me engano, é Missionários da Luz, tem a passagem de um espírito que, numa reunião de materialização, está plasmando uma garganta para que consiga falar, né? Então, tem esse fenômeno. Né? Era natural você plasmar uma garganta e usar aquela garganta para emitir o som e falar naquele momento. Voz direta. Então, pelas leis que a gente estuda da doutrina espírita, Livro dos Médios, Gênese, a gente vai vendo que isso é possível pela manipulação fluídica dos fluidos,
né? Também não sabemos se Pedro, Tiago e João também eram médiuns que estavam concorrendo para tudo isso. E a gente não sabe se foi uma aparição materializada ou se foi uma aparição espiritual que apenas eles viram. Ok, gente? Então, este é o estudo da transfiguração de Jesus, que, como todos os outros, não há nada de milagroso, são apenas os estudos dos fenômenos das leis naturais. Então, por aqui a gente encerra esse estudo desse terceiro livro, dos milagres e as predições do Evangelho, que está lá na Gênese. E é interessante que esse livro, junto com o segundo livro, ele bebe muito da fonte da Gênese. Ele traz muita informação da Gênese que explica todos esses fenômenos na ordem das leis naturais. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. A gente fica feliz que a gente vai concluindo esse estudo, trazendo a luz da doutrina espírita para esclarecer muita coisa que acontece ao nosso redor, que antes a gente achava que era milagre, mas hoje a gente entende que está tudo no rol das coisas naturais, não é isso? Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ilumine, nos ampare, e que a gente siga firme adiante, estudando e esclarecendo. Ok? Vou ficar por aqui.